Olá, estamos começando mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você que nos acompanha sabe que o Cidadania é uma parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral. É exibido aqui na TV Câmara, canal 23.2 da TCM, toda quinta-feira às 9 horas da noite. Nosso objetivo é levar até você informação sobre os mais variados assuntos, sempre abordando aspectos jurídicos, para deixar você, cidadão, cada vez mais bem informado dos seus direitos e dos seus deveres. E se você ainda não conhece o novoeleitoral.com, acesse, se informe sobre direito eleitoral, direito partidário. O site contém notícias, artigos de opinião, cursos online gratuitos também. Então, se informe, você como cidadão, esteja sempre atento aos projetos que são apresentados, às atividades dos seus parlamentares, confira, fiscalize o seu voto, em quem você votou e como ele está representando, e se ele está bem representando o seu voto e a sua confiança como eleitor. Bom, e hoje, aqui no programa, nós vamos trazer um tema que é também bastante relevante, que é um tema polêmico, toda a sociedade discute, tem alguma opinião e tem também muitas dúvidas a respeito. Mas antes de anunciar, eu gostaria de relembrar você as nossas redes sociais. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão para o tema dos nossos próximos programas, você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Anote aí, vai aparecer na sua tela o número do nosso WhatsApp, que é o 999059769. Nós temos também o nosso Instagram, Programa Cidadania, e o Facebook, Programa Cidadania. Para você que é twitteiro, nós temos também o nosso Twitter, @cidadania_TVC. E hoje nós vamos debater sobre Previdência Social, sobre a reforma que está sendo proposta pelo governo, sobre alguns direitos e também sobre a situação econômica e fiscal do país. E como já é de praxe aqui no programa, antes de trazer os nossos convidados para debater o tema, para tirar um pouco das nossas dúvidas, nós esboçamos aqui, passamos para você um pouco sobre o tema, para que você já se contextualize, já se interesse, saiba o que a gente vai discutir. E para iniciar, é importante informar que a primeira ideia, de previdência, ela surgiu na França em 1673, como um plano de aposentadoria para a Marinha Real. Mas no Brasil, o primeiro sistema, ele foi criado ainda no Império, por Dom Pedro II, quando ele quis apresentar esse plano para beneficiar alguns servidores dos Correios, da Imprensa Nacional, da Alfândega e também das Forças Armadas. De uma forma geral, no mundo, a partir do século XIX, com o processo de urbanização, o crescimento e o surgimento das cidades, com também o desenvolvimento do capitalismo industrial, é que o que os estudiosos chamam de bem-estar social foi ganhando mais força, que são aqueles direitos sociais que são inerentes ao ser humano, que são essenciais à vida humana. Essas políticas aqui no Brasil, elas começaram a ser implementadas em 1930, quando a gente lembra daquela grande depressão em 1929, e ganharam mais força após a Segunda Guerra Mundial. Mas apenas em 1988, com a nossa Constituição Cidadã, com esse sistema que hoje ainda vigora no país, é que o sistema de seguridade social ele foi se aperfeiçoando, e ele é embasado em 3 pilares, que é a saúde, a assistência social e a previdência social, que hoje vai ser tema aqui no Cidadania. E esse sistema, a própria Constituição diz que é um conjunto, a Seguridade Social é um conjunto integrado tanto da sociedade como também dos poderes públicos. E em relação à Previdência, desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que surgiu então esses boatos, essa polêmica e essa necessidade de se fazer uma reforma na Previdência Social. O ex-também presidente Temer chegou a propor alguns pontos de reforma, mas ele não teve essa força política para levar essa aprovação dessa reforma, dessa mudança adiante. Mas aí, esse ano, com o novo presidente Jair Bolsonaro, ele então apresentou ao Congresso Nacional uma PEC
né, uma proposta de emenda à Constituição para que então fosse alterado alguns pontos da nossa Previdência. Bom, pessoal, é importante dizer que nós estamos gravando esse programa no dia 10 de julho de 2019. Hoje já se iniciaram as discussões no plenário da Câmara dos Deputados. Eles, no momento, estão votando alguns requerimentos, não chegaram ainda ao texto, né, que foi então apresentado pelo relator, o deputado federal Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. O governo, ele, através do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, ele apresentou, então, a sua proposta de governo. Esse relator, o deputado federal Samuel, ele, então, fez algumas alterações e, depois de muitas discussões, tanto na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e na Comissão Especial da Câmara, o projeto, então, esse texto base do relator foi aprovado e passou, então, agora para o plenário da Câmara, que é onde está sendo votado. Se esse projeto, esse texto, ele for aprovado em 2 turnos, ele vai seguir, então, vai seguir para o Senado Federal, né, onde também vai ser analisado pela CCJ lá. E aí, então, se aprovado também em 2 turnos, o Congresso Nacional promulga e nós teremos aí novas regras em relação à aposentadoria. E como eu já disse, o tema, ele é bastante polêmico, bastante intrigante, gera muitas dúvidas à população. Então, nós resolvemos trazer aqui 2 convidados dessa vez. Não teremos apenas um, teremos 2 convidados que vão debater, que vão discutir conosco e tirar um pouco das nossas dúvidas em relação a essas propostas de mudança na Previdência. Eles têm, em alguns pontos, visões diferentes, o que é importante para que a gente tenha diversas opiniões e, então, saiba formar também a nossa opinião. Então, não sai daí que no próximo bloco nós vamos trazer os nossos convidados aqui para debater, discutir um pouco o tema e tirar um pouco das nossas dúvidas. Tiago Silvano, que é engenheiro e empresário, e Raul Santos, que é advogado, vão estar aqui conversando conosco sobre o tema. Então, não sai daí que o Cidadania volta já. Eu queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Que mundo podemos deixar para as futuras gerações? Um mundo sem fome, com educação de qualidade. Um mundo com saúde e bem-estar para todos. Com igualdade de gênero, mas com igualdade mesmo. Que produz respeitando a natureza. Com sustentabilidade para nossos rios e oceanos. E com trabalho digno e paz entre os povos. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. Indica os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com metas para erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos do planeta. Assim, países do mundo todo podem adotar o plano de acordo com suas prioridades e atuar no espírito de uma parceria global para melhorar a vida de todos. O Brasil tem feito a sua parte e continuará fazendo no futuro. Saiba mais em www.odsbrasil.gov.br. Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Hoje abordando o tema Previdência Social e a reforma que o governo está propondo. E para conversar conosco sobre o tema, tirar um pouco das nossas dúvidas, que são muitas, né, pessoal? Nós estamos trazendo aqui no estúdio
dois convidados. Eles têm um pouco visões opostas sobre alguns pontos, o que é importante para que a gente possa escutar as diversas opiniões e também formar nossa própria opinião, como eu falei no primeiro bloco. Nós estamos aqui com o advogado Raul Santos e com o engenheiro e empresário Tiago Silvano. Bom, antes de vocês fazerem suas considerações iniciais, eu já vou repassar então a primeira pergunta e vocês ficam à vontade para responder. Essa reforma da Previdência, ela é realmente necessária? Tem muita gente se perguntando se ela é realmente necessária, se esse rombo existe. Algumas pessoas dizem que esse rombo é uma farsa, que ele não existe, que o governo quer apenas retirar direitos dos cidadãos. Então, existe realmente essa necessidade da reforma? Olá a todos. Eu acho assim, quem não tem nenhum interesse em relação à questão da reforma vai falar claramente que é necessária uma reforma. Às vezes a gente pode discordar de qual reforma seria, de qual ponto específico seria da reforma, mas que existe o déficit e que é necessária uma reforma. Basta o cidadão pesquisar um pouco na internet que você vai ver quando os governos passados eram governo, eles defendiam que tinha que haver uma reforma. Até tem vários memes aí na internet. Mas se você pega os números da reforma, do custo da Previdência Social, está claro que tem que ter uma reforma. Eu acho que agora esse ano eu trouxe uma cola aqui, porque são muitas informações e como a gente não trabalha especificamente com isso, mas 2018 o rombo da Previdência, no caso da Seguridade Social, 266 bilhões de reais, né? E a previsão para 2019, 292 bilhões de reais. Então, dá um crescimento aí de 26 bilhões de reais por ano. Então, assim, é claro que precisa de uma reforma e são uma série de pontos e fatores que se fazem necessários para a questão da reforma. Não é única e exclusivamente a questão dos privilegiados, como, por exemplo, alguns setores, como os políticos, como alguns funcionários do Executivo, mas principalmente pela questão demográfica. Né? O Brasil ele diminuiu drasticamente a quantidade de... Até o ouvinte, até o telespectador pode puxar pela memória. Hoje em dia as pessoas têm 1, 2 irmãos, né? E no passado eram 10, 12. Então, existe um número que fala que hoje é preciso em torno de 11 pessoas para cada aposentado, né? Então, em 2020, esse número vai chegar a 6 ou 7 pessoas para cada aposentado. Isso aí vai diminuindo. Então, o nosso sistema hoje é um sistema de repartição. Então, você precisa ter muita gente para bancar quem já está aposentado. Então, assim, pelos números, fica claro que tem que ter uma reforma, né? Como a expectativa do brasileiro aumentou, a expectativa de vida, então é como se tivesse mais gente se aposentando do que trabalhando, né, para sustentar esse sistema de financiamento. E você falou, citou aí que essa estimativa de mais de 280 bilhões de reais, né, desse rombo, ela é na Seguridade Social, então não é só na Previdência. Não, é na Previdência. Esse número específico... Esse número é específico da Previdência. Da Previdência, eu peguei, no caso, no site do próprio do Ministério da Economia, né, que ele criou um site justamente para divulgar essas informações e está lá bem claro que esse número é da Previdência Social. Então não abarca aí os valores de saúde nem de assistência social. Não, só para o telespectador ter uma ideia, no próprio site do Ministério da Transparência, lá do Ministério da Economia, você entra lá, você vê que hoje, em cima do orçamento público da União, a reforma da Previdência custa 54,7% do orçamento, né? Isso, o ano passado, representou um custo de 600... A reforma não, a Previdência Social. Chegou a um custo de 630 bilhões de reais, né? Então, isso é 54,77% do orçamento. Para vocês terem uma ideia, a gente gasta com educação 8,32%. Então, assim, se você perguntar a qualquer pessoa se ela tivesse o poder de gerenciar o orçamento público, será que ela botaria, não, vamos gastar aqui 54% com Previdência, e aí apenas 8% com saúde e com educação. Então, assim, nós estamos condenando as gerações futuras pela falta de investimento, pela falta de gestão desse rombo, né? E por que esse rombo? Muita gente pensa, mas
de uma hora para outra começaram a dizer que existe esse rombo. Por que esse rombo? Você falou já da expectativa de vida do brasileiro que aumentou, mas essa seria a única causa? Na verdade, a reforma da Previdência a gente vem discutindo, acho que já faz Raul é mais... Mais velho? Não é nem que é mais velho, é mais atento a essa questão das datas, né? Mas já faz muito a tempo primeira... que se vem discutindo reformar a Previdência e nunca foi feita uma reforma de O próprio Fernando Henrique Cardoso tentou, né, algumas mudanças. Lula desde tentou. Dilma Lula Rousseff fez, também. Dilma também. Olha, o Brasil, nesse contexto, a primeira grande reforma, porque a gente tem que entender, a gente vai medir isso conforme o contexto. A reforma do presidente Fernando Henrique Cardoso, emenda constitucional número 20, de 98, foi uma reforma, para a época, bastante profunda, certo? Porque instituiu idade mínima, acabou com paridade, acabou com integralidade de rendimentos, entendeu? Isso foi no primeiro ano do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. No primeiro ano do primeiro mandato do presidente Lula, houve a emenda constitucional número 41, de 2003, que foi também uma reforma bastante profunda, porque ela estabeleceu um tipo de aposentação baseada em médias de contribuição, então vamos dizer assim, mais meritocrática. A questão dos pontos, né, também. Ainda não em 2003, veio com Dilma, certo? A questão dos pontos para o regime geral, exatamente, veio com a presidente Dilma. E em 2013, a presidente Dilma criou a capitalização para os servidores públicos, porque a gente está discutindo hoje sobre essas questões de capitalização. Já há um regime de capitalização no Brasil, que é o regime de capitalização dos servidores públicos que entraram no serviço público a partir de 2013, de fevereiro de 2013. O governo garante uma parte da aposentação, a outra parte a pessoa faz uma capitalização. Isso são aqueles fundos de pensões, Raul? Isso, é o FUNPRESP, que é o fundo de pensão dos servidores públicos do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. É uma fundação, eu sou bem preocupado sempre com as questões jurídicas, né? É uma fundação pública de direito privado, que não é mantida com o dinheiro público, mas com o dinheiro dos contribuintes. E inclui das empresas estatais também, inclui, por exemplo, Previ, aqueles outros fundos do Correios, Postais, isso aí também está nessa? Não, porque nós temos duas espécies, vamos dizer assim, para as pessoas em casa, tem duas espécies de funcionário público. Tem o funcionário público que é empregado das estatais, Correios, Banco do Brasil, ele já tem os fundos de pensão. E tem os funcionários públicos que são servidores públicos estatutários, certo? Eles não tinham fundo de pensão e foi criado o fundo de pensão dele. Se o FUNPRESP atingir os seus objetivos, dizia-se na época do seu lançamento, que ele tem a capacidade de, em 15 anos, se transformar no maior fundo de pensão da América Latina, dado o tamanho, o peso do funcionalismo. E assim, talvez a maior dúvida da população seja em relação às regras para a aposentadoria, né, que o governo está propondo algumas mudanças. O que é que muda? De uma forma geral, qual é a regra atual e o que é que está se propondo para o futuro? Fica mais difícil a aposentadoria? Eu acho que esse é o medo das pessoas. Fica mais difícil se aposentar? Acho que agora veio para mim, não é? Olha, complementar depois. Exatamente, do que está previsto, porque aí vamos trabalhar um pouquinho do que está previsto lá. Olha, sim, fica mais difícil de conseguir aposentação. Não sei se nós estamos hoje numa quarta-feira, acho que é o 11 de julho, não é? 10 de julho. E hoje está o segundo dia de votação lá, de discussão na Câmara. A gente não sabe exatamente o que é que vai sair de lá. Mas vamos supor que esse relatório fosse ele aquele que vencesse, que se transformasse em uma emenda constitucional. A primeira coisa que muda é que as pessoas vão se aposentar com 60% da sua média de contribuição. Você pega os seus 40 anos de contribuição, porque você vai precisar de ter 40 anos de contribuição. Com esses 40 anos de contribuição, você vai se aposentar com um percentual da média que você atingir. Então, para eu tentar não embaralhar muito as coisas, mas como é que funciona hoje? Hoje você pega o seu período contributivo, você exclui do seu período contributivo 20% das menores contribuições e as 80% maiores contribuições vão ser atualizadas, somadas e divididas para se chegar a uma média. Essa média é o seu valor de aposentação. Hoje, para você atingir os 100% dessa média, você precisa de ter 40 anos de contribuição e ainda sofre o risco de você ter um redutor de 20% da sua média. Portanto, você vai ter uma diminuição bastante considerável. Alguns estudos dizem que o salário médio de contribuição vai ser entre 30% e 40% menor
do que o que é praticado atualmente, em média. A grande questão que eu vejo muita gente falando é o seguinte, é que vai ficar mais difícil de se aposentar. É lógico, nós estamos fazendo uma reforma da Previdência, né? Então, nós precisamos criar regras, vamos dizer assim, mais duras do que as que aí estão, que estão criando o rombo. Então, assim, vai haver dificuldade para ser... É lógico, que senão não seria necessário uma reforma da Previdência, né? Como o Raul falou aí, né? É mais ou menos isso. Você pega 60% do tempo e 1% a cada um ano de contribuição. Que passar, né? de 20. Exatamente. Então, se o cara contribui 40 anos, se são 20 anos de contribuição, no caso seria 80%. É o seguinte, se você completar 20 anos de contribuição e você se aposentar com 20 anos, você tem 60% da média. Certo? Se você trabalhar 21 anos, 62%. Você vai chegar até 40 anos para chegar aos 100%. E em todo caso, você sempre terá um redutor de 20% da sua média. Então você vai atingir 100, mas você não atinge 100. O seu teto é 80%. E tem um joguinho matemático, teve um professor matemático aí assistindo essa nossa entrevista aqui. Tem uma regrinha matemática seguinte. Hoje, como é que a média é feita? Para fazer a média, você exclui as 20% menores contribuições e você faz a média em cima das maiores. Isso vai dar X. O que está sendo proposto é que você faça a média de todo o tempo contributivo. Então, você traz para o cálculo as 20% menores. Significa dizer que você vai atingir um valor nominal, na média, menor. Não rolou muito? A média ela vai ficar mais baixa. Mais baixa. O valor do benefício vai ficar mais baixo. Existe uma regra também, Raul, que você pode tirar algumas contribuições e aí tira também o tempo de serviço. Mas se tiver contribuições muito baixas, você pode tirar também... Hoje. Na reforma, não. Na reforma não pode fazer isso. Você tira as mais baixas hoje. Aí só entra no cálculo como tempo. É tempo para se aposentar, mas não entra no cálculo da média. Uma coisa que deve se refletir, assim, hoje nós vivemos num país, vamos dizer assim, que existe uma desigualdade social muito grande, né? E principalmente financeira, né? Mas que a maior parte da população, eu não sei dizer em números, mas eu já vi várias fontes de dados, pirâmides etárias, que falam que 70% a 75% da população brasileira recebe um salário mínimo, né? Então, via de regra, a reforma não vai mudar nada para esse cara. Quer dizer, via de regra, 75% da população não vai mudar nada. Aí aumenta aí mais 10% e aí ficaria 85%, ganha até 2 salários mínimos. Que aí essa redução vai haver, mas também não vai ser significativa. A reforma ela vai ser mais pesada, mais dura, principalmente com aquelas pessoas que têm um salário bem mais alto. E aí, vamos dizer assim, a mordida vai ser bem maior. Realmente, essas pessoas vão ter. E existem várias outras vantagens em relação à reforma, que é trazer todo mundo para um regime, pelo menos aqui está hoje, né? Pode ser que seja mudado, mas que é trazer todo mundo para um regime único, né? Hoje você tem políticos que têm um regime diferenciado, você tem várias categorias que têm regras diferenciadas, então a ideia inicial da reforma era botar todo mundo no mesmo bolo, porque costumou-se no Brasil, o pessoal se acostumou a resolver os problemas sociais com a Previdência. A Previdência Social ela não serve para corrigir essas distorções sociais, né? Tem outros mecanismos para fazer isso. A Previdência simplesmente é um modelo de aposentadoria, né? Você vai contribuir e lá na frente você vai receber esse dinheiro de volta. Essas correções sociais deveriam ser feitas em outros programas, em outras ferramentas. Então, a ideia inicial da reforma também era tirar essas informações e deixar a Previdência unicamente com Previdência e as outras situações seriam corrigidas em outros mecanismos, né? Para você ver como é interessante essa questão, né? Você começou a nossa conversa aqui perguntando sobre se era necessária a reforma da Previdência. Aí eu vou lhe responder com um fato. Por exemplo, o Partido Novo tem uma proposta de reforma da Previdência, apoia a reforma da Previdência que está lá. O PSL, por exemplo, não, né? Exatamente. Mas vamos voltar para a eleição. O PDT tinha uma proposta de reforma da Previdência, Ciro foi o terceiro mais votado. O PT tinha uma proposta de reforma da Previdência, foi o segundo mais votado. E Bolsonaro, através de Paulo Guedes, tem uma reforma de proposta da Previdência, que é o que está votado. Então, os três mais votados
tinham reformas, propostas de reforma da Previdência. Então, isso é um sinal dos tempos. Então, de uma forma ou de outra, era um ponto em que nós iríamos chegar. Exatamente. Que é a discussão da... Exatamente. Quanto tempo passa, mais pior será, ou mais dura será essas regras, né? Poderíamos chegar ao caso como outros países, como a Grécia, onde houve-se... aqui a gente está falando... Não está falando de perca de direito adquirido, quem já é aposentado permanece, quem já atingiu determinado patamar de idade entra tem uma numa certa regra de transição que não muda muita coisa, em alguns casos não muda nada, entendeu? E então, assim, se não for feito agora, pode ser que mais na frente nós tenhamos que regredir até nisso. Aquelas pessoas que já têm sua aposentadoria podem deixar de ter. Nós tivemos casos de alguns estados aqui que não conseguiram pagar os aposentados. O Rio Grande do Norte, eu não sei se chegou a ser, mas no Rio Grande do Sul está parcelando. Eu acho que aqui no Rio Grande do Norte também. A gente teve... Eu não sei se os aposentados, né, tem parcelamento, mas teve casos de parcelamento de salário. Então, o que adianta você dizer que eu tenho direito a receber, mas se não tem dinheiro? Efetivamente não recebe. Né? Exatamente. Bom, Tiago, você falou em categorias diferenciadas. No próximo bloco nós vamos falar sobre algumas delas. Falar um pouco sobre os professores, os militares e como essa reforma poderá afetá-las. Não sai daí que o programa volta já. O desmatamento e o aquecimento global. A Amazônia Legal abrange 5.217.000 quilômetros quadrados. Dentro dela, caberiam todos os países da Europa Ocidental. A floresta abrange outros 8 países. 60% disso está no Brasil. A floresta tinha cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados no Brasil antes de começar a ser derrubada. Um Chile inteiro já foi desmatado, ou 19% da floresta original. No pior ano, 1995, uma área maior que Sergipe foi devastada. Desde 2005, porém, as taxas anuais de desmatamento vêm caindo, com operações do IBAMA e corte de financiamento para quem desmata. A menor foi em 2012, 4.600 quilômetros quadrados. Cada quilômetro quadrado de floresta derrubada lança no ar até 50.000 toneladas de gás carbônico, ou seja, o mesmo que 50.000 carros 1.0 rodando 20 km por dia. Esse gás do efeito estufa faz a atmosfera aprisionar mais calor e agrava o aquecimento global. A ONU quer impedir aquecimento acima de 2 graus Celsius, pois isso pode causar desastres como secas, ondas severas de calor e inundações. No gráfico de emissões brutas de gases estufa, o desmatamento foi perdendo importância perante os demais setores da economia, que aumentam rapidamente. Nos anos 90, o desmatamento representava 70% das emissões brasileiras. Hoje, essa fatia caiu para 35%, graças principalmente à queda no desmatamento da Amazônia. Se juntarmos a isso os 27% da agropecuária, os dois setores são responsáveis por 62% do total das emissões. Contudo, boa parte disso é responsabilidade só da pecuária. Somando o desmatamento para abrir pastagens, gases da digestão do gado e estrume, esse setor produz 49% de toda a poluição climática do Brasil. Nos piores anos de desmatamento, o país chegou a emitir mais de 2 bilhões de toneladas anuais. Em 2009, o governo prometeu cortar 1/3 daquilo que seriam as emissões uma década depois, uma redução de 3,1 para 2 bilhões de toneladas de CO2. A maior parte do corte viria de uma diminuição no desmate. Em 2009, o Brasil já estava emitindo menos que o limite proposto. Em 2013, o Brasil produziu 1,6 bilhão de toneladas. Para fazer uma comparação, nos piores anos do desmatamento, o país poluiu como se cada brasileiro tivesse 12 carros rodando nas ruas. Em 2013, o mesmo que 8. Para a Cúpula do Clima de Paris, o Brasil promete, até 2030, zerar o desmatamento ilegal e recuperar 12 milhões de hectares de florestas devastadas. Mas não é possível saber ainda quanto de redução de emissões isso significaria.
Se a taxa de desmatamento continuar na média dos últimos 5 anos, a destruição da floresta amazônica lançaria ainda 500 milhões de toneladas de CO2 por ano na atmosfera. Que mundo podemos deixar para as futuras gerações? Um mundo sem fome, com educação de qualidade. Um mundo com saúde e bem-estar para todos. Com igualdade de gênero, mas com igualdade mesmo. Que produz respeitando a natureza. Com sustentabilidade para nossos rios e oceanos. E com trabalho digno e paz entre os povos. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade que busca fortalecer a paz universal. Indica os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com metas para erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos do planeta. Assim, países do mundo todo podem adotar o plano de acordo com suas prioridades e atuar no espírito de uma parceria global para melhorar a vida de todos. O Brasil tem feito a sua parte e continuará fazendo no futuro. Saiba mais em www.odsbrasil.gov.br. Estamos de volta com Cidadania, falando sobre a Previdência Social e a reforma que está sendo proposta pelo governo e está em votação nesse momento na Câmara dos Deputados. Estamos hoje conversando com o advogado Raul Santos e também com Tiago Silvano, que é engenheiro e empresário. Bem, nós falávamos no bloco anterior um pouco sobre a regra geral da aposentadoria e agora eu queria abordar a questão de algumas categorias de trabalhadores que têm algumas diferenciações no seu cálculo de aposentadoria, entre eles a classe dos professores. Eles vão continuar com essa mudança ou vai ser a mesma regra para todos os trabalhadores? A regra atual de aposentação dos professores é um redutor linear de 5 anos no tempo de contribuição e no tempo de serviço e no tempo de idade. Então, hoje um servidor público ele se aposenta 55 e 60, tá certo? Mulher com 55, homem com 60 anos, 30 anos de contribuição para as mulheres, 35 anos de contribuição para os homens. Os professores têm um redutor de 5 anos. Então, as professoras trabalham 25 anos e podem se aposentar aos 50 anos. E os professores trabalham 30 anos e podem se aposentar aos 55 anos. Na regra que está sendo prevista hoje, existe um capítulo especial, mas a categoria dos professores vai ficar muito assemelhada com a regra geral, porque eles terão os cálculos baseados também nas médias, que a gente falou no primeiro bloco, e também tempo de contribuição e tempo de idade vão praticamente se assemelhar à regra geral. Eles vão ter um capítulo especial na emenda, mas, embora eles tenham um capítulo especial, eles têm uma regra de transição para quem já está, e para quem entrar no serviço como professor pós-promulgação da emenda, praticamente vai ter as mesmas regras do regime, vamos dizer, do geral dos servidores públicos. E em relação aos militares, há uma polêmica, né? Muita gente questiona se a regra vai ser também para os militares, policiais, bombeiros militares, e aí essa regra ela vai abranger esses trabalhadores? O que está no relatório, sim, seria criar, a partir de 55 anos, eles poderiam já se aposentar, é o que está, exatamente, aumenta o tempo de contribuição e, principalmente, aumenta a exigência de tempo como policial, que você precisa ter pelo menos 20 anos como policial. A grande polêmica dos militares é porque, junto da reforma, foi colocado um outro projeto de lei relacionado à questão da ajuste das carreiras militares. Então, essa é uma grande polêmica que a maioria do pessoal fala que os militares não vão entrar na reforma. Ou que eles serão beneficiados. Não, mas deixa eu fazer aqui um esclarecimento. Ela falou militar, eu pensei policial, militar. São os militares dos estados. Mas os militares federais, os militares da União, de fato, não estão na emenda. Não, na emenda, porque assim, a aposentação de militar hoje não é previdência. Não é matéria constitucional. Não é previsto na Constituição. Não, é matéria de lei ordinária.
Então o governo mandou mas tem um projeto de lei ordinária, não nessa, entendeu? Tramita... Porque eles não têm previdência social, eles é um regime de... Porque eles não se aposentam de fato, eles entram na reserva. Então é um outro regime. Mas assim, de fato, foi endurecidas as regras com os militares e houve também um outro projeto para a questão da requalificação dos cargos, né? É como se fosse um reajuste, eles tiveram um reajuste. Então, muitos estão se dizendo que deram com a mão e tiraram com a mão e depois botaram com a outra. Então, essa é a maior crítica em relação aos militares. A gente reconhece que talvez eles merecessem o reajuste, né? Não sei em relação à questão de tempo, porque todas as outras profissões tiveram, mas a questão é saber se esse seria o momento de dar esse reajuste, né? Merecer por merecer, eu também mereço. Exatamente. Todo mundo merece, mas realmente é questão de poder, né? Exatamente. Então, assim, a grande polêmica em relação aos militares, que vê se discutindo na mídia, que o pessoal da esquerda geralmente usa, que os militares não vão entrar, eles vão entrar. Existe uma regra que vai endurecer o regime de aposentadoria deles, que não é a Previdência Social normal, mas que, por outro lado, teve um outro projeto que restabeleceu a carreira militar e aí deu um tipo como se fosse um aumento. Mas mesmo assim, na diferença entre o reajuste da carreira militar e as novas regras, existe vamos dizer assim, há um prejuízo para a categoria, eles vão ter que contribuir mais tempo, vão ter que pagar mais em alíquota, os aposentados que já estão na reserva, vai aumentar a alíquota sobre eles também. Então existe uma regra para eles também. Só que devido a esse reajuste não ficou tão quanto outras profissões, né? Mas, por exemplo, em relação às profissões, aos cargos, às categorias, às castas, né? Nós temos aí, por exemplo, os políticos, né? Que hoje tem um regime de aposentadoria especial, né? Que se aposentam com um valor integral, 35 mil, tá o valor hoje. Dependendo de se ele for estadual, ou vereador, ou federal. Aí vai depender da rentabilidade dele. Em torno de 30 e poucos mil reais, né? Que eles têm o direito de escolher ou não esse regime de aposentadoria. E é engraçado você ver que a maioria dos parlamentares, dos políticos que estão contra a reforma da Previdência são justamente aqueles que não abrem mão do regime especial. Quer dizer, é regime geral para todo mundo, mas para mim eu quero um regime especial. Na proposta, quer dizer, já houve uma alteração recente na Previdência dos políticos, tá certo? Eles também estão submetidos a um teto também de rendimento. A proposta é uma proposta que torna a aposentação deles uma aposentação muito assemelhada à aposentação geral, certo? Porque a contribuição é média. Mas só que 30 e tantos mil reais. Porque aí é média Do exatamente. Aí que ganha, né? É média ganha muito. É a média do que ganha. Mas aí o regime geral, por exemplo, se eu sou um empresário e eu tenho um prolabore lá de 20 mil reais, eu vou me aposentar com o teto da Previdência, seria 5 mil. Mas o cálculo de contribuição é sobre 5 mil. Então, se você, por exemplo, ganhar 20, você vai pagar 11 de 5 mil. E não 11 de 20 mil. Entendeu? Você faz uma contribuição proporcional. Mas realmente, isso aí não deixa de ser um privilégio em relação aos demais. Com certeza, entendeu? Com certeza. Agora, eu queria voltar um pouquinho para essa questão dos militares, porque assim, só para fazer um debate até político também, se me permite aqui um pouquinho. Quando você é governo, você vira vitrine, né? Os militares hoje são governo. Daí a Câmara ter exigido que o presidente da República enviasse a PEC, a proposta de emenda à Constituição, juntamente com a proposta de lei ordinária que modificaria a aposentação dos militares. Da forma como vai sair essa daqui, se for uma coisa muito draconiana, certamente com o tempo virá uma pressão cada vez maior para que a aposentação deles se torne mais assemelhada à aposentação geral, não é? Digamos assim. Então, só para a gente fazer essa diferenciação para quem está em casa, quando a gente fala em militar, de uma forma geral, de uma forma mais ampla, a gente tem que se atentar aqui. Existem os policiais militares estaduais e os bombeiros militares também, né, pertencentes aos estados. São chamados militares dos estados. Isso, e existem as Forças Armadas. Isso, os militares da União. Federais, os militares da União. E aí, essas regras, como você falou, estão valendo, estão previstas, né, para os militares estaduais, digamos assim. Isso. Os militares federais, que são das Forças Armadas... Como o seu regime de previdência não está incerto,
na Constituição não tem como ser modificado. Algo que não existe não tem como ser modificado. Então, por isso que o presidente também, Jair Bolsonaro, mandou esse projeto de lei para também fazer algumas interações, como o Tiago falou, né, nessa requalificação dos cargos, é isso? Isso, na verdade não. Foram 2 projetos. Um relacionado à questão de endurecimento das regras de aposentadoria e outro na requalificação dos cargos. A reestruturação da carreira. Exatamente, da carreira, que podemos dizer que seria um aumento, vamos dizer. Mas na regra entre o aumento e a redução do endurecimento da aposentadoria, ainda assim existe uma perca, vamos dizer assim, salarial em relação a eles, né? Só não tão quanto outras categorias. Mas, assim, uma coisa também que é interessante relacionada à questão da reforma, que eu vejo muita gente falar, é que assim, por que não combate as fraudes, por que também não vai atrás dos devedores, né? E muita gente não fala que junto também da reforma da Previdência já foram outros 2 projetos de leis. Um relacionado à questão de combate à fraude, né? Que segundo os dados lá do Ministério da Economia, vai economizar 10 bilhões já no primeiro ano, né, em relação ao combate à fraudes da Previdência, redução de determinados privilégios, por exemplo, em relação à questão do auxílio reclusão, né, existe uma carência para você poder solicitar, então mudança de regras em relação à questão da fraude e também outra coisa relacionada à questão de cobrança dos devedores e não permitir que esses devedores cheguem nos atuais patamares que é hoje, né? Então, é importante também salientar isso aí. Mas nessa esteira também eu quero aproveitar para dizer que isso aí é uma falácia, certo? Porque está todo mundo cobrado. Eu sou advogado, atuo defendendo muitas pessoas que são cobradas em execuções fiscais e posso dizer a você, as dívidas que você tem acima de 10 mil reais contra a União tem lei já desde 2011. Passou de 10 mil reais uma dívida que você tem contra a União, vira execução fiscal. Essa dívida, se ela existe, é porque as normas está sendo cobrada, se ela não está sendo liquidada, é porque o devedor não tem patrimônio. Se o devedor não tem patrimônio, certo? Então ele não vai ser cobrado. E tem uma questãozinha de economia também, né? Se, por exemplo, vamos fazer aqui uma continha básica, se o rombo da Previdência é de 270 bilhões... 90 esse ano, né? 290. Vai ser agora em 2019, 290 bilhões. E se existem 200 bilhões, que é o que se fala, né? Eles falam em 500, mas assim, a maioria são de empresas que já faliram, né? Exatamente. Se conseguisse recuperar de todo mundo, na melhor das hipóteses, seria de 200, vamos dizer assim. Um ano, entendeu? O problema da Previdência é de fluxo, não é de estoque. Então você tem um estoque de dívida que se vier, vai ali e abate um ano. Aí o próximo ano você precisa de novo. Então essa questão aí é uma falácia. Assim, você dizer que porque se cobrar de quem deve... Não, isso aí já está cobrado. É bem eficiente. Eu conheço como advogado a cobrança. As execuções fiscais são bem eficientes, às vezes até muito injustas, às vezes muito draconianas. Tá certo? Isso é um ponto. Isso não quer dizer que não deva cobrar. Quem deve tem que pagar. Agora, outra questão também, que é interessante a gente falar sobre isso, é que essa questão auxílio reclusão, questão de fraude, é uma prática recorrente. Quer dizer, quem é aposentado do regime geral sabe que ano sim, ano não, é chamado para fazer prova de vida, para fazer as mais variadas coisas. Então, isso também não é um problema. Hoje, por exemplo, eu tenho uma visão um pouquinho diferente de dizer assim, que a questão do rombo é uma questão demográfica. É uma questão demográfica também. Mas é também um problema de densidade econômica, entendeu? A economia está numa situação terrível. Então você não emprega, quando você não emprega, você não gera contribuição, você gera uma quantidade muito grande de informalidade. Então você tem a tempestade perfeita, você tem as pessoas envelhecendo, a gente está saindo do bônus, chamado bônus demográfico, a maioria da população está virando velha, a economia não está, no momento atual, reagindo, então você vai ter déficit em cima de déficit. E o déficit não é só da Previdência, o déficit é do orçamento total. Eu não sei se o Tiago sabe, mas ano passado eu acho que o déficit do governo, esse ano a meta é um déficit de 160 bilhões. Total, de tudo. Então, assim, nós hoje e quando o assunto é dinheiro, sabe, na minha opinião, não tem ideologia. Matemática, né? É dinheiro, ou você tem... É estritamente matemática. Ou você tem, ou você não tem. E existe uma falácia muito grande também, outra, que é falar que a reforma da Previdência ela é feita para os ricos, né? Mas aí você vai analisar. Como eu falei, 85% da nossa população ganha próximo ali de um salário mínimo, que é uma classe que praticamente não vai
mudar nada. E aí você vê o seguinte, quando você olha o orçamento da União, 54% com Previdência, 8% com Educação, 8%, quase 8% com saúde. Aí você vai, o gasto com funcionalismo público. Aí você vai olhar, investimento, 1,8%. Né? Aí você pergunta, quem é que usa a saúde pública? O pobre. Né? Porque o rico paga um plano de saúde e tem acesso lá. Quem é que usa educação pública? O pobre, porque o rico tem condições de pagar uma escola particular, tem condições de pagar uma faculdade particular. Então, o orçamento da Previdência está esmagando as outras áreas, né? E que justamente são usadas pelo pobre, entendeu? Então, quando você tem desequilíbrio fiscal no país, você tem aí a economia em frangalhos, porque você não tem investimento da classe produtiva, você não tem dinheiro externo vindo. Quem é que é mais prejudicado novamente com a falta de emprego? O pobre. Então, o pobre é o mais prejudicado pelo fato do descontrole na reforma da Previdência. Entendeu? Então, falar que a reforma da Previdência ela é a favor dos ricos é mais uma mentira. Né? O equilíbrio fiscal do governo ele vai favorecer muito mais quem é pobre, porque o governo vai ter mais dinheiro para gastar com saúde, mais dinheiro para gastar com educação, mais dinheiro para gastar com infraestrutura. A economia estando, vamos dizer assim, alinhada, você aí vem investimento de fora, então gera mais emprego. Então, no final das contas, o pobre é aquela pessoa que menos vai ser afetada pelas regras e que mais vai ser beneficiada caso a reforma seja aprovada. Também ser aplicadas essas regras. Então, não sai daí que o Cidadania volta daqui a pouco. O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A gripe pode matar seus filhos. A gripe pode matar seu sonho de ser mãe. A gripe pode tirar você dos seus filhos e netos. Por isso, se você faz parte desse público, não coloque a sua vida e a de quem você ama em risco. Procure uma unidade de saúde, leve a caderneta de vacinação e vacine-se contra a gripe. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com Cidadania e continuando aqui o nosso papo sobre reforma da Previdência, nós vamos tratar agora sobre a questão da capitalização. Ela foi proposta pelo governo, ela foi alterada pelo relator, o deputado federal Samuel Moreira. Como é que está essa questão da capitalização e como é que vocês enxergam essa questão? Pelo que está se demonstrado aí, tudo indica que a capitalização ela não vai ser implementada agora, até porque o projeto não especifica claramente como será a capitalização. E no projeto prevê a possibilidade de implementar a capitalização, mas pelo que está proposto e pelo que a gente vê na mídia, isso não será implementado agora, né? Vai deixar a possibilidade. A ideia seria que a reforma deixasse uma vaga aberta para que isso fosse implementado no futuro. Para o pessoal entender, a capitalização é porque hoje nós estamos num regime de repartição. Então, quem está trabalhando hoje paga para quem está aposentado. A capitalização seria, eu no momento em que estou trabalhando, eu contribuo para como se fosse um fundo único meu, né, específico para mim. Esse fundo seria investido em alguma coisa, em alguma aplicação, para que ele possa ir capitalizando, né? O dinheiro possa gerar alguns dividendos e esse valor aumente até chegar num volume necessário para me restituir quando eu me aposentar. Na linguagem popular, seria como se você estivesse trabalhando, contribuindo e fazendo a parte uma poupança para a sua aposentadoria. A diferença é que essa poupança ela teria uma rentabilidade, né?
E a ideia mesmo, no início, quando foi proposto, é que você pudesse ter opções, inclusive, de usar essa capitalização, migrando ela de determinadas instituições financeiras. Essa instituição financeira me remunera melhor, cobra uma taxa menor, entendeu? Então, eu poder usar esse dinheiro, investir esse dinheiro de maneiras, ter liberdade de investir esse dinheiro, né? Com uma rentabilidade garantida, acho que o Paulo Guedes falou isso, mas em algumas determinadas instituições você tem uma rentabilidade melhor para que você tivesse a garantia que aquele dinheiro que você contribuiu será o dinheiro que vai lhe garantir a aposentadoria. Então, em suma, a capitalização seria essa, mas ela não está delimitada como vai ser hoje, né? E algumas questões interessantes, eu sou professor e o professor sempre tem uma preocupação de estar contextualizando as coisas, pelo menos eu tenho, né? Eu nunca me esqueço de uma fala de Margaret Thatcher, que foi todo mundo conhece, era chamada de Dama de Ferro, era a primeira-ministra lá da Inglaterra, ela era um dos maiores nomes da política mundial nos anos 80, ela e Ronald Reagan, que eram o presidente dos Estados Unidos. E certa feita, ela foi perguntada sobre alguma coisa, e alguém perguntou, qual você acha que vai ser o impacto disso para a sociedade? E ele interrompeu o perguntador e disse assim, sociedade, olhe, na visão do Partido Conservador, que é o partido ao qual ela pertencia lá na Inglaterra, não existe sociedade, existem indivíduos que convivem entre si. Veja, essa frase, ela é uma frase muito interessante porque ela mostra uma visão de mundo, certo? Que é a visão liberal, vamos dizer assim, certo? Uma possível visão liberal. É essa ideia, esse princípio básico que está incutido na ideia de uma capitalização, que é, como você falou, cada um vai poupando a sua. E aí você nunca vai ter déficit. A capitalização, ela evita, nunca vai ter déficit da Previdência. Agora, por outro lado, alguns regimes de capitalização que acontecem pelo mundo, certo? São regimes que não têm a garantia. Por exemplo, no Brasil hoje, como falei, acho que foi no primeiro bloco, existe um regime de capitalização chamado capitalização misto. Como é que é a capitalização mista? O governo garante uma parte da sua aposentação, outra parte é você sozinho, mas você sozinho com a ajuda do empregador. É o FUNPRESP, por exemplo. Você pode, o que exceder o teto do INSS, você pode contribuir com 7,5%, com 8% ou com 8,5%. E o percentual que você escolher, certo? A União vai também contribuir, esse valor vai para um fundo de pensão, porque é o que a capitalização faz, e aí isso vai ser investido no mercado financeiro, esse dinheiro vai render. Quando você se aposentar, você terá um montante X, que você vai optar se você vai receber por mês, se vai receber toda uma vez. Aí é direito privado, é do jeito que você quiser, entendeu? Algumas considerações importantes sobre a capitalização é que quando ela é feita mista, certo? Que é o governo garante uma parte, o empregador investe uma pequena outra parte e o empregado também investe a pequena outra parte, que é a proposta do PDT, por exemplo, essa é a proposta de Ciro Gomes, que ele falava, e tem no site do PDT, você baixa, é a proposta de capitalização. Ela, quando é implantada de cara, ela tem um problema grave de transição, porque você deixa de contribuir para o regime antigo, que vai se descapitalizar totalmente, vai ter que bancar as aposentações que já aconteceram. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que se você deixar só o empregador, aliás, só o empregado, só o funcionário, investindo na capitalização, você vai ter um problema de fluxo de capital, pouco dinheiro, entendeu? E se o Estado não garantir um piso, né, você pode gerar indigência na terceira idade. Um exemplo aqui, histórico, concreto, objetivo, é o Chile. O Chile tinha esse regime de capitalização puro, que é só o funcionário investindo na capitalização, sem contrapartida do empregador, sem espécie de salário mínimo, e você chega nos anos 2000, no Chile, com um problema de indigência na terceira idade. A Michelle Bachelet, que é uma política de centro-esquerda, vamos dizer assim, ao chegar no poder no Chile, não deu um cavalo de pau no iate, para citar um exemplo, uma coisa que Lula falava, que o Brasil era um iate e não dava para dar um cavalo de pau. O Chile não é um iate, comparado com o Brasil, é uma canoa. Mas assim mesmo, ele não quis dar um cavalo de pau, foi o que ela fez, ela estabeleceu um piso. Olha, quem trabalhou aqui com capitalização e não atingiu o mínimo, eu vou garantir o mínimo. Então, geralmente a capitalização, quando tem uma garantia de mínimo, ela dá certo, tá certo? Ela evita o déficit. E se ela tiver uma contrapartida do empregador, você aumenta o fluxo de dinheiro quando dá a aposentação, certo?
ela é uma solução para o déficit no médio e longo prazo, mas ela é um problema para o déficit no curto prazo. É por isso, então, que eu acho até que, sabidamente, na emenda não tem já a capitalização pronta, certo? Na proposta de emenda tem um artigo autorizando que o governo envie para o Congresso uma proposta de lei complementar que iria tratar da capitalização. Aí seria o momento que você discutir regras de transição, custos imediatos, né, para poder discutir essas questões. E em relação aos estados e municípios, né? O texto original do governo, ele inseriu estados e municípios na reforma, mas aí o relator, o deputado federal Samuel Moreira, ele decidiu retirar. E aí, como é que fica? O que é que vocês acham? É necessário, é importante que estados e municípios também estejam na reforma? Certamente, né? É fundamental que estados e municípios estejam na reforma. Como eu falei, eu acho que em algum momento aqui, já existem estados que não conseguem mais pagar. Eu não sei quanto é que é o rombo do déficit aqui do Rio Grande do Norte, mas eu sei que existe um déficit. E a grande questão também da retirada dos estados e municípios é que não houve uma adesão muito forte da classe política, principalmente de alguns governadores, e principalmente mais dos governadores aqui do Nordeste, que não aderiram à reforma da Previdência. Então, dizem que é um meio de represário, alguma coisa assim, mas decidiram deixar isso fora. Eu acho que o Novo vai apresentar, já foi dito que vai apresentar como é que é o nome? Substitutivo. Vai apresentar uma proposta, um destaque ao projeto para tentar incluir estados e municípios na proposta, né? É fundamental que os estados e municípios façam essa reforma também, e o medo maior é que eles não tenham capital político ou força de fazer, né? E aí você fez uma reforma no regime geral da União, só que os estados e municípios quebrados não vão ter dinheiro para pagar, vão ter que pegar dinheiro de onde? Da União, então vai quebrar do mesmo jeito. Então, essa é uma preocupação, e a gente espera que torce para que eles entrem também na reforma, e que, se não entrarem, façam um outro projeto. Eu não sei se existe a possibilidade de fazer uma outra emenda, mas eu acho que dificilmente, por exemplo, pega o caso do Rio Grande do Norte, se o Rio Grande do Norte não for incluído, eu acho que dificilmente Fátima vai fazer uma reforma. E aí, como é que vai funcionar? Já não está pagando os salários atuais, como é que vai tapar o buraco? Eu sonho com um dia em que eu possa viver num país com mais pragmatismo e menos ideologia, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já falei também por aqui em algum momento que dinheiro ou você tem ou você não tem. O Rio Grande do Norte tem dinheiro para pagar a Previdência? Assim, o que é que a nossa experiência empírica hoje está mostrando? Não tem, né? Então é um estado que tem um problema fiscal sério, talvez seja um dos 5 estados com maior problema fiscal. Então tem que ter solução isso aí. Tem que ter solução. Eu acho, assim, para eu responder essa sua pergunta, eu vou primeiro no viés jurídico. Vou lhe dizer o seguinte: todas as emendas, todas as reformas de Previdência que foram feitas por meio de emenda à Constituição, certo? Emenda 20 de 98, emenda 41 de 2003, emenda 47 de 2005, para citar 3 das mais importantes. Todas, sem exceção, incluíram estados e municípios. A Previ aqui em Mossoró, o professor do município que for lá na Previ pedir aposentação, a Previ vai consultar o artigo 40 da Constituição, com a redação dada pela emenda constitucional 47, e vai dizer, olha, as regras são X, Y, Z. Está aqui no artigo da Constituição, na emenda. Então, até hoje, a nossa tradição é que as regras gerais estejam previstas na Constituição, certo? Se isso não acontecer agora, vai ficar para estados e municípios. Pode isso? Pode, porque nós vivemos numa federação, é uma decisão política do Congresso Nacional, que é o Legislativo da União, e diz assim, eu não vou legislar sobre isso, vou deixar para os estados e municípios. Aí vai rodar que vai tudo terminar com a União mesmo, claro, porque quando o Estado quebra, a União é que vai ter que garantir, ou então vira um caos total, né? A União já garantiu o Rio de Janeiro. Não existe falência para Estado no Brasil, existe nos Estados Unidos, mas no Brasil não existe. O ente da federação não pode declarar falência, entendeu? Decretar moratória não pode. E já faz, né? Não decreta, mas não paga também, né? Então, assim, eu entendo, tá certo, que se existe essa iminência de fazer uma reforma,
não é? Eu acho que as nossas falas aqui foram mais ou menos nesse sentido, que é necessária uma reforma. Uma reforma você não faz porque quer, você faz porque precisa. Andaria bem o Legislativo Federal da União se ele, por meio da emenda, estabelecesse as regras gerais. Agora, se ele não fizer, todo e qualquer governador, tá certo, vai ter que ser pragmático. Né? Eu já disse, eu estava conversando aqui com o Tiago. O Tiago falou aqui em algum momento que o ideal seria migrar as pessoas, transferir para gerar um sistema só geral. É a proposta de Haddad da campanha. Entendeu? Do PT, segundo colocado na campanha, mostrou uma proposta que era criar um regime geral único. Todo mundo seria aposentado no regime geral, tá certo? A capitalização é proposta pelo Novo e é proposta pelo PDT, direita e esquerda, tá certo? Eu acho que também o PSL também, Paulo Guedes já defendia. Que Paulo Guedes, ele está no PSL assim, mas ele é mais novo do que PSL, não é? Não, na verdade eu acho que ele nem quer se misturar nesse viés ideológico. O que me preocupa muito, só voltando nesse tema da capital, essa criação desses fundos e como ficará a administração desses fundos, né? Eu acho que esse modelo de dar ao cidadão a liberdade de ele escolher aonde, qual banco, qual instituição ele vai poder botar a previdência dele, eu acho que é muito mais aceitável, porque só o que você vê é fraude nesses fundos, né? Postales, ou a própria Previ aqui de Mossoró teve problemas de fraude. Então, assim, eu ficaria muito mais tranquilo se eu pudesse escolher. A gente já vive um momento que o cidadão está cada vez mais informado, né? Ele tem acesso à informação fácil, né? Pesquisar, mas muita gente já conhece sobre educação financeira, né? E só não tem o dinheiro às vezes para investir, mas que se ele pudesse investir a própria previdência dele. Outro fundo também, que é o FAT, né? O outro fundo que foi roubado, né? Que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, financiando aí projetos em outros países. Então, assim, eu particularmente tenho muito medo desses fundos. Para mim seria muito melhor que o dinheiro ficasse na mão do cidadão e aí ele quem decidiu o que ele ia fazer. Se ele ia gastar, se ele ia investir, se ele ia apostar em educação. Lógico que tem essa questão do amparo social, né, que o Estado tem que sempre estar lá para aquelas pessoas que estão numa situação difícil, né, mas a partir de determinada etapa o cara, eu acho que já poderia caminhar com as próprias pernas, não poderia ser vamos dizer, tutelado tão rigidamente pelo Estado, né? Assim eu penso. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Eu queria avisar o nosso telespectador que, em virtude da importância da extensão do tema, nós não vamos exibir hoje os nossos quadros, que voltarão na próxima semana. E eu quero deixar então as considerações finais para vocês fazerem. Desde já eu agradeço a participação, vocês virem aqui conversar conosco, esclarecer nossas dúvidas e deixamos então as portas do programa abertas para que vocês possam voltar e tratar também sobre outros temas. Eu gostaria de agradecer ao convite, né, e também já me botar à disposição. Talvez não tenha um conhecimento tão apurado como o nosso convidado Raul aqui, mas a gente tenta estudar e tenta se informar o máximo possível sobre o que está acontecendo, né? E o que eu gostaria de deixar de mensagem para o telespectador, para o cidadão aqui de Mossoró, é que para que vocês comecem a refletir na importância da política na vida de vocês. Então, tudo que acontece na vida de vocês, vamos dizer, essas decisões relacionadas à questão de aposentadoria, relacionada a todos os aspectos da nossa vida, é decidido na política. E às vezes a gente vê muitas pessoas, na hora de escolher esses representantes, votando porque A ou B indicou, ou porque fulano de tal foi lá na minha casa, tomou um café e bateu nas minhas costas. Então, a política é o que determina tudo que está à nossa volta. Então, fica de reflexo para o cidadão, se você não está concordando com o que está aí se proposto, né? Preste atenção, na próxima eleição você tenta escolher mais apuradamente aquela pessoa que está mais voltada com o que você espera. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem final é isso, né? Vamos ficar mais atentos na questão da política, porque é ela quem define para onde a gente vai. Eu quero agradecer, não é, ao programa pelo espaço, a Tiago aqui pelo bom debate que a gente fez. E quero dizer que esse é um momento muito interessante da história recente do Brasil.
em que essa questão política realmente, né, para pegar aqui do que ele falou, tem sido cada vez mais evidente, né? Outro dia eu estava lendo um artigo dizendo que durante a Copa América, ou no dia mesmo que o Brasil ganhou a Copa América, havia mais tweets sobre política do que sobre o resultado do futebol. Isso é um sinal dos tempos, é interessante que a gente leia, procure se informar, claro. Em relação à questão da Previdência, é o nosso tema principal aqui, é importante que as pessoas procurem se informar sobre essa temática, para que elas tenham uma posição assim menos de achismos, entendeu? E mais sedimentadas, né? Nisso aqui a gente vai cumprindo o nosso papel aqui, debatendo, discutindo. O programa também tem uma função social muito interessante nesse aspecto. Parabenizar o programa por esse momento, entendeu? E a gente também aqui, Tiago, a gente nem sempre concordou, mas a gente mostrou como é que se faz um debate democrático, com respeito. Você falava, eu falava, às vezes você não concordava, às vezes eu não concordava, e assim a gente vai crescendo no dissenso, né? Crescendo... Existem várias verdades, né? É isso. Cada um tem... Eu também eu sou dos que pensam assim também. Cada um tem a sua verdade, mas a sua verdade tem que ser fundamentada, né? Tem que ser como a gente mostrou aqui que é possível de fazer. Então, nesse aspecto, eu quero agradecer demais a oportunidade e também me colocar à disposição para sempre que for necessário e possível estar aqui. O programa agradece a vocês dois e nós vamos finalizando o Cidadania de hoje. Contamos com a sua participação para o próximo programa. Até lá!